Então, minha querida amiga, vamos abrir os trabalhos de hoje com as bênçãos de Deus, a permissão de Deus. O que eu separei, né, o que nos foi colocado para hoje de pastorinho e minuto de sabedoria é assim: não se esqueça de que, qualquer que seja a sua posição na vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados e desta forma poderá ajudar melhor a uns e outros. Perfeito. Olha, já abro pastorinho há tantos anos, eu não lembro de ter visto essa página. Mas estava lá. Ela estava lá. Porque a gente geralmente abre a esmo, a gente não vai lendo, a gente vai abrindo a esmo, né? Isso. Aliás, eu estava até pensando a esse respeito, Pri, porque é relativamente pouco tempo que a gente faz o estudo do Evangelho, né? Mas eu pensei, com o passar do tempo, se a gente conseguir manter, é claro, por causa de horário de trabalho e tudo mais, ano que vem as coisas vão mudar, a gente não sabe como é que vai ficar isso. Vai complicar um pouco, hein? Porque, para lembrar, será que a gente já estudou isso? Será que a gente não estudou isso? Depois a gente vai ter que sistematizar isso de alguma forma que a gente possa se achar melhor nisso. Então, vou pedir para você fazer a prece inicial para a gente começar. Por favor, é claro. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estudo, né? Agradecer a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores espirituais, ao nosso anjo da guarda que não desiste de nós. Nós agradecemos a todos vocês por esta oportunidade. Mas vamos pedir também que vocês possam intuir os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos fazer um estudo muito proveitoso. Porque aqui nós temos a teoria e no dia a dia temos a prática. Que possamos estar conectados com essa prática que Jesus nos ensinou. Benfeitores espirituais, médicos do espaço, fluidifiquem essa água com o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, mental e espiritual. E essas bênçãos que são jorradas nos nossos lares, que possam ser espargidas também para os lares dos nossos irmãos que participam do Evangelho no nosso grupo. Mas vamos pedir também, Senhor, por aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão nos presídios, aqueles que não têm um teto para se abrigar, aqueles que não conhecem a Ti, Senhor Jesus, que eles também possam sentir as Tuas bênçãos, sentir uma fagulha do Teu amor, que ilumina e que aquece os corações. E assim, vamos pedir a permissão para iniciarmos mais um Evangelho abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Liz, eu não sei se eu salvei aqui. Eu acho que eu não cheguei a salvar. Tem como você dar uma lida? Sim, eu também ia falar isso, porque a gente separou Mateus 1, 18 a 24, mas no meu estudo também não achei Mateus, mas achei porque a correspondência é com Lucas 2, de 1 a 7. Então, de certa forma, eu vou ler Lucas 2, de 1 a 7, tá? Tudo bem. Naqueles dias, foi expedido um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este recenseamento foi primeiro ou antes do que se fez no tempo em que Quiriano era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, para alistar-se acompanhado de Maria, sua noiva que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz. E teve um filho primogênito, e o enfaixou, e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você está sem som, Pri?
Eu tirei o som caso tivesse algum barulho para não atrapalhar. Eu fiz a busca, peguei um título lá de Emmanuel, mas eu encontrei um livro que saiu agora em 2020. Só que eu não estou com ele aqui. Depois eu vou ver o nome direitinho e te passo. Que ele vem, é da FEB. Que começa assim, José e os fatos que antecederam o nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 1, 18 a 25. Aí ele vem falando que José é um nome hebraico que designa uma forma imperativa do verbo Yasaf, que é adicionar. E o nome Yosef quer dizer que ele, Deus, adicione filhos. Aí ele vem falando que José da Galileia era o marido de Maria de Nazaré, que ele se apresenta como pessoa discreta, que age mais nos bastidores e como pano de fundo. Porém, em razão das suas elevadas qualidades morais, ofereceu condições para concretizar a vinda de Jesus. Pouco se sabe a respeito de José. As escassas informações que existem revelam uma alma elevada, bondosa, ciente do papel que deveria ocupar junto ao Messias divino. José não. É mencionado em Marcos e as referências em João são indiretas. De conformidade com Mateus, José era descendente de Davi. Lucas já havia demonstrado que Jesus não era filho de José. Aí ele fala, Mateus, na genealogia de Jesus, estava traçando a relação legal de volta até Davi e Abraão. Aí ele diz que, na verdade, tem pouco ou nenhuma importância o fato de José não ter sido pai biológico de Jesus. O que interessa e se destaca é que José agiu verdadeiramente como um pai amoroso e dedicado ao mestre Nazareno, cumprindo todos os deveres inerentes à paternidade, seguindo rigorosamente as normas da sociedade judaica onde ele, Maria e Jesus estavam inseridos. José agia como pai para Jesus, levando-o a Jerusalém para a purificação e fugindo com ele para o Egito, a fim de escapar de Herodes. Retornou a Nazaré e ali se estabeleceu. Levava o menino Jesus a Jerusalém em cada ano, por ocasião da Páscoa. Aí eu achei algo interessante porque esse livro faz uma analogia, né? Ele vem faz uma citação, de Pastorino. Aí ele fala assim, segundo Carlos Torres Pastorino, os fatos podem ter acontecido na forma como se segue. Sendo Maria noiva de José, antes que se ajuntassem, ela se achou grávida de um Espírito Santo. Os judeus distinguiam nitidamente o casamento do noivado. Isso está em Deuteronômio, né? Sei lá. Aí continua. Então, ainda durante o noivado, José verificou a gravidez. O fato só deve ter ocorrido depois que Maria regressou da casa de Isabel, em Ain Carim, para sua aldeia de Nazaré. Mateus silencia esse respeito, fazendo que o leitor suponha que eles normalmente habitavam em Belém. Tanto que, mais tarde, quando José regressara do Egito para sua casa em Belém, ao saber que Arquelau, filho de Herodes, é que lá reinava, resolveu ir morar na Galileia, a conselho do anjo, na cidade de Nazaré, para que o menino pudesse realizar a profecia e ser chamado de Nazareno. Isso aqui é a citação de Pastorino. Aí ele continua. Que José assume a... voltou. Aí ele fala, tais registros de Mateus revelam pontos que merecem criteriosa análise. A tese que Jesus não era filho de José, 2. O impecável caráter de José da Galileia, 3. As revelações dos acontecimentos sempre lhe eram transmitidas durante o sono por um emissário celestial. Aí, no primeiro, o compromisso de casamento de José e Maria. Aí ele vem falando que Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Né? Isso é parte do Evangelho. O comentário é,
trata-se de um compromisso de casamento, isto é, de um noivado. Mas o noivado judaico era um compromisso tão real que o noivo já se dizia marido e não podia desfazê-lo senão por um repúdio. Aí ele fala aqui, cita aqui. 2. José cogitou em repudiar Maria. Aí ele cita o evangelho, né? José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. A justiça de José consiste certamente em não querer acobertar com seu nome uma criança cujo pai ignora, mas também em que, por compaixão, se recusa a entregar Maria ao processo rigoroso da lei, a lapidação, repudiando-a em segredo, em contraste com o ordalho prescrito em Números. Convencido da virtude de Maria, se recusa a expor as formalidades processuais da lei, esse mistério que ele não compreende. Ordalho era a prova judiciária feita com a concorrência de elementos da natureza e cujo resultado era interpretado como um julgamento divino, juízo de Deus. 3. Mediunidade onírica de José. Aí ele fala dos versículos 20 e 21. Enquanto assim decidia, eis que um anjo do Senhor se manifestou a ele em sonho, dizendo-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu o chamarás de nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí ele comenta: esse tipo de mediunidade aparece em outros momentos da vida de José, como nos episódios da fuga para o Egito, em razão da ordem de Herodes para matar os recém-nascidos da região, e o retorno do Egito, cessado o perigo com a morte de Herodes. A mediunidade onírica acontece quando o médium está dormindo e, no estado de emancipação da alma, provocada pelo sono, recebe informações, mensagens e orientações. As orientações transmitidas ao médium durante o sono são recordadas na forma de sonho. Aí ele continua. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na presente existência ou existências anteriores. Sob quaisquer circunstâncias, José da Galileia reflete a conduta do homem de bem, o exemplo de integridade moral, assim caracterizado por Kardec. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que gostaria que lhe fizesse. Então ele pega nas referências, né? Ele usa Kardec, usa o Evangelho, o Pastorino é o livro Sabedorias do Evangelho, a revelação a José. Eu falei, a Cristina deve até ter lido essa parte, mas eu falei, ai, que coincidência bonita. Esse aí, a Sabedoria do Evangelho, é a minha fonte de pesquisa. Na verdade, são 8 volumes. Isso. Eu tento achar a passagem que a gente está estudando, porque não é uma cronológica, uma cronologia, um sistema dele, que eu ainda não entendi direito, mas esse sim é minha fonte. Do que você estava falando aí, toda essa leitura, essa coisa da mediunidade onírica, eu acho que ela acaba afetando muita gente, né? Acho que muita gente já passou por essa experiência e a gente sabe diferenciar bem um sonho de uma mediunidade onírica, porque a gente sempre retorna de uma experiência dessa é um sonho vívido, é um sonho lúcido, enquanto os sonhos normais, eles sempre têm aquela névoa, né? A gente nunca consegue lembrar detalhes, é sempre nebulosa mesmo. E quando é essa coisa de revelação, é uma nitidez assim extraordinária, tanto que a gente não consegue confundir, não tem como confundir uma coisa ou outra. Eu acho que a maioria das pessoas, em algum momento da vida, já teve essa experiência, por alguma necessidade espiritual, né? Uhum. Então, vamos lá, Pastorino. Eu vou parar algumas vezes, pelo menos uma vez eu vou parar aqui a leitura do comentário dele, justamente para comentar
um certo conhecimento que a gente já viu, que ele vai repetir aqui a mesma coisa com outros personagens, e que, por coincidência, eu descobri a fonte, por uma coincidência da vida. Mas vamos lá. Não era de praxe tal exigência de que os cidadãos se locomovessem para ser recenseados na cidade de seu nascimento. Mesmo nos dias de hoje, com tanta facilidade de locomoção, tal deslocamento seria um absurdo. Não seriam os juristas romanos que determinariam esse absurdo há 2 milênios atrás. Eu fiquei pensando, por exemplo, meus pais, minha mãe era gaúcha de Santa Maria, meu pai é peruano de Quitos. Imagine se fosse cobrado um recenseamento deles, mesmo tendo avião e tudo mais, o como isso seria, né, absurdo. Mas vamos continuando. Há 2 milênios. Assim, deduzimos que o fato, pela frase do evangelista, oculta um símbolo altamente místico e expressivo. Com efeito, na cidade de Belém, havia uma escola iniciática de grande elevação espiritual, mantida pelos essênios e tradicional no profetismo judaico. Era Belém, que, de acordo com o significado etimológico, significa a casa do pão, mas do pão espiritual. O que aqui já não joga para a coisa da escola iniciática, certo? Que o candidato, o pão espiritual que o candidato à união com Deus devia frequentar antes do encontro sublime. Para essa escola dirigiu-se o intelecto, José o intelecto, acompanhado da intuição, Maria. E aqui eu vou parar. Porque a gente já viu esse conceito do homem ser referido como intelecto e a mulher como intuição. A gente viu isso em Zacarias e Marta, por ocasião do nascimento, da revelação do nascimento de João Batista, que o intelecto duvidou, então ele acabou ficando mudo para se recolher e tudo mais. Aí, por coincidência ou não, eu sigo um perfil do Instagram chamado Sagrada Geometria, que essa semana postou algo sobre Tote, o deus grego de cabeça de Ibis, tá aí falando lá várias coisas e fazendo essa analogia de que o masculino é o intelecto e o feminino é a transcendência, a intuição. Aí, sem querer, eu acabei descobrindo de onde veio essa referência de Pastorino, que já é a segunda vez que ele faz essa referência entre o masculino e o feminino, o intelecto e a intuição. E isso aqui me remeteu ao que a gente já vem falando há muito tempo lá atrás. Ele era um estudioso, né? Ele é um teólogo profundamente estudioso. Então, eu fiquei imaginando o quanto ele aprofundou o conhecimento também nas tradições da religião egípcia, né? Transcendência egípcia, para chegar a essas conclusões dele. E outras referências que a gente viu, referente até à astrologia e tudo mais, a outras religiões orientais. Quer dizer, é muita coisa envolvida nisso, que a gente, como pessoas que não têm essa profundidade de estudo teológico, a gente fica, mas saiu de onde isso? Pelo menos uma coisa eu descobri. Então, ele coloca aqui também o masculino, ou seja, José, como intelecto, e Maria, o feminino, como intuição. Aí, eu vou ver se eu retorno um pouquinho. Para essa escola, dirigiu-se o intelecto, José, acompanhado da intuição, Maria, que já estava grávida do espírito, pejada de ideias e sensações espirituais, a fim de preparar-se devidamente em Belém para que se desse o nascimento do menino. Notemos que o nascimento se dá pela intuição, só mais tarde atingindo o intelecto. Aí vem essa coisa. Maria engravidou. O intelecto, Maria, a intuição, engravidou. O intelecto, José, até duvida da origem dessa gravidez. Por isso que ele diz aqui, essa gravidez se dá pela intuição, só mais tarde vai atingir o intelecto, que vai precisar dessa prova espiritual, vai precisar que a superioridade, ou seja, a espiritualidade superior intervenha
para que ele possa aderir a isso. A gente vai falar de novo aquela coisa, que o intelecto em si, ele não garante evolução de ninguém, ele é só uma das asas da evolução, e muitas vezes ele pode até causar a perdição de alguém, porque ele pode vir eivado de orgulho também, mas aí voltando. Só mais tarde atingindo o intelecto. Belém de Judá, diz o evangelista, era a cidade de Davi, ou seja, traduzindo o sentido das palavras, a casa do pão espiritual, do louvor de Yavá, era a cidade do bem-amado, Davi, o santuário do amor feito homem. Observemos, entretanto, que a ida de José a Belém, cidade dos antepassados, exprime uma rememoração das vidas anteriores, uma visão do todo, de todo o caminho evolutivo já percorrido pelo Espírito, que, antes do passo final, deve remontar às suas origens mais remotas a partir do momento em que penetrou o reino huminal. Estando, então, José e Maria, o intelecto e a intuição, no ambiente próprio, dá-se finalmente o primeiro encontro com Deus, dentro de nós, Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel é um dos nomes também de Jesus, que é ele, Deus conosco. Mas notemos que eles estavam sós, pois não haviam encontrado lugar nas estalagens, para mostrar que ninguém, nenhum agrupamento humano, pode ajudar a eclosão da união mística. Somente no isolamento da solidão consegue a criatura unir-se ao Criador. Por isso, o intelecto e a intuição se afastam de todos e penetram no santuário do pão espiritual e se recolhem aí, num ambiente simples, a um estábulo. O estábulo é o local próprio de animais, e o encontro se dá quando o espírito se encontra no corpo animal, isto é, no corpo denso, constituído de células que são verdadeiros animais, para o espírito, para o eu profundo. Isso tudo tem sentido. Agora tem uma coisa linda aqui que eu achei assim. Quando se dá a união, nasce o menino, o homem novo. A intuição... não copiei o resto, mas eu sei do que se trata. A intuição vai receber esse menino e vai colocá-lo nos braços do intelecto. E é ele que vai colocar nessa manjedoura. Tá? E aí teve uma passagem que eu achei muito bonita, que ele fala o seguinte, que quando há esse recolhimento e esse encontro com Deus, é quando o infinito de Deus vai penetrar na finitude do ser humano, enquanto ser encarnado. É onde se encontra com a nossa pequenez de ser que está dando o primeiro passo nesse caminho evolutivo. Esse primeiro passo aí de encontro com Deus. É como se fosse o momento do despertamento, finalmente o despertamento espiritual, que eu acho até que a gente falou na aula passada, aquela coisa daquele primeiro passo que a gente chega e diz, daqui em diante, eu não vou mais me preocupar somente com a materialidade. Eu sei que eu tenho que começar a enxergar as coisas com a visão espiritual, e não só com aquelas preocupações materiais, tudo, e a visão somente estreita da minha existência espiritual, de uma única encarnação. Aqui, nesses comentários dele, tem muita coisa aqui que a gente pode falar. Primeiro, essa coisa que ele coloca, né, o significado das palavras que ele sempre põe, como Belém sendo a casa do pão espiritual, por ser, que eu não tinha ideia, eu acho que a maioria das pessoas também não tem ideia, de que lá havia uma escola iniciática dos essênios. E a gente sabe que é com os essênios que Jesus vai passar a primeira parte da sua vida. Há uma corrente bem forte dentro do espiritismo que defende isso, que foi essa parte toda que ele não aparece, que Jesus só vai ter vida pública depois de adulto, ele teria passado toda essa preparação junto dos essênios, né? Isso é que ele faz esse comentário a esse respeito. E ele coloca também essa coisa de ser da casa de Davi, também não é à toa, porque Davi também era conhecido como o bem-amado de Deus, ou seja, sempre
total encadeamento das coisas. E eu também achei muito importante essa coisa de colocar, ele vai a Belém por ser a casa dos seus antepassados, mas como simbolismo daquele retorno, daquele momento em que você meio que toma conhecimento, e eu não vou dizer consciente, mas vou dizer espiritual, de todo, como se fosse o conjunto da obra, todas as vidas que você teve no reino nominal até aquele momento, como se fosse um balanço espiritual de todos os acertos e erros que você cometeu, e naquele momento você tem esse despertamento espiritual que a gente falou, de saber o que você precisa, de saber que a jornada não é uma jornada física, é uma jornada espiritual, e que o físico, o material, serve apenas como um instrumento para que essa jornada espiritual se dê. Então, esse simbolismo de voltar à casa dos antepassados, na realidade, os antepassados somos nós mesmos. Nós somos, as nossas vidas anteriores são como os nossos antepassados. Eu posso dizer que a pessoa que eu fui na vida, na minha existência anterior, foi quem gerou a crise agora. Porque até o corpo físico que eu tenho hoje, ele é decorrência das minhas ações do passado. Como o meu próximo corpo físico vai ser decorrência dessa minha ação, porque agora eu estou plasmando no meu perispírito as marcas, tanto para o bem ou tanto para o mal, tanto para melhorar o meu corpo físico, quanto para trazer provações, como eu já comentei, e vou comentar também novamente, né? A coisa de eu ser esfumante com sequela pulmonar. E eu comentei, materialmente, sem nenhuma alteração, eu posso ser aquela criança que nasce com bronquite. Ou, pelo somatório das minhas ações no caminho do bem, eu posso também já estar limpando o meu perispírito para que eu não precise dessa sequela, para resgatar isso. Aquilo que a gente fala, a gente sempre vai resgatar os nossos erros ou pelo amor ou pela dor, que seja melhor pelo amor. Então, essa coisa aqui, do perceber-se, do fazer esse balanço espiritual para poder adentrar esse novo caminho, ou esse nascimento do menino, ou o nascimento do novo homem. Então, o próprio nascimento de Jesus aqui, a gente vê que ele é um total simbolismo, que a gente pode ver como planetário, mas também como pessoal. A gente pode ver sempre um simbolismo referente à evolução, e essa evolução que se dá em todos os níveis. Deixa eu ver se tem algo mais assim. Tem algo mais sim. Quando ele fala a coisa, não havia lugar para eles na estalagem. Por isso, eles foram para o estábulo. As duas coisas que ele fala, o estábulo local de animais. E aí ele vai falar essa coisa. Sim, de animais, sim, porque aqui, no mundo material, no mundo... que ele fala animal nesse sentido também, de materialidade, né? No mundo material que a gente vai resolver as nossas questões, vai evoluir, porque aqui a gente tem com apagamento das nossas lembranças que a gente pode exercitar o que realmente a gente adquiriu. E também essa coisa do animal, no sentido que, para o espírito, ou mesmo as células são como pequenos animais trabalhando para que esse corpo funcione. Então, de novo, todo simbolismo, toda uma metáfora que se faz, que vem nos trazer essa coisa do importante aqui, de estar na estalagem, e também estar afastado, estar no estábulo, estar afastado de todos que estão na estalagem. De novo, a coisa da interiorização. Estar a sós, poder se interiorizar para poder entrar em contato com essa centelha divina que nos habita. Porque, geralmente, o que ele diz aqui, não há agrupamento religioso, humano, religioso, ou do que seja, que vá fazer com que você tenha esse encontro. O agrupamento, e eu saliento que eu acho que todo ser humano deve ter, sim, uma religião, uma religação com Deus, não importa qual seja, mas que desde que a religue esse Deus, mas não é esse agrupamento que vai fazer esse despertamento. Esse agrupamento, ele vai te dar as ferramentas, vai te trazer o ensinamento, mas cabe a você, no íntimo do seu coração,
conseguir interiorizar isso e absorver isso para a sua mente profunda, para o tal do eu profundo. E é só nessa solidão, nessa interiorização, que você vai poder ter esse insight, essa ligação com Deus. Nesse momento que, como a gente falou, é o primeiro passo de abandonar a pura animalidade da materialidade e querer trilhar esse novo caminho, que é da ascensão espiritual. Basicamente é isso, para variar, eu falei para caramba. Você estava falando aí, Cristina, da questão da interiorização, me lembrei até daquela música do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós. Então, na interiorização, né, você com Deus, então ali os três estavam juntinhos, né, toda essa conexão, né, imagine o quanto de energia, né, porque quem estava vindo era Jesus, não era a Cristina, não era a Príscila, né, então era um ser assim de muita energia, então precisava de um ambiente especial, e nada de, assim, tão especial que foi um local bem simples, né, e ligado à natureza, ligado aos animais, né, nós precisamos dos animais, precisamos da natureza, né, nós fazemos parte dela. Então, assim, algo tão simples e tão grandioso, né, tão bonito. E outra coisa também, se a gente for pensar, porque aqui ele estava se referindo até, acho que é jornada individual, de intuição, intelecto e a interiorização nesse sentido. Mas pensando nessa coisa de Maria e José por recebimento de Jesus, a personagem de Jesus, eu acho que até tem mais sentido ser nesse local isolado, porque a gente sabe também, pelo que a gente aprendeu de espiritualidade e espiritismo, que o psiquismo das pessoas plasma energia nos locais. Por exemplo, na estalagem, por mais que fosse um quarto separado, já teria ali, até nas paredes daquele local, um psiquismo plasmado. Agora, no estábulo, é mais fácil ter essa coisa do isolamento, da preparação espiritual, por estarem só os dois recebendo a personagem Jesus ali, entendeu? É muito mais fácil eu imagino que deve ter sido assim uma falange espiritual que veio muito elevada para preparar esse momento que se concretiza a encarnação de Jesus, né? E é muito mais fácil, sem nenhum perigo de interferência, porque numa estalagem, imagina só o que ia ter de gente para, não, segura ali, segura aqui, não sabe, bota ali no estábulo tranquilo, até acho que fica assim, em termos de logística espiritual, até bem mais fácil nesse sentido. Além do que, né, como a gente já está cansado de aprender que nada na existência de Jesus é fortuito, né? Tudo tem o seu significado mais profundo, é aquele que vem exemplificar a humildade desde o seu nascimento. Ele se iguala aos irmãos menores, ele se iguala ali, e quando eu falo irmãos menores, eu estou falando aos animais não hominais, aos outros animais. Ali onde nasce o bezerro, ali onde pode nascer o cabrito, vem o maior dos homens. Porque ali a primeira, e eu acho que se a gente parar para pensar, uma das mais marcantes lições de humildade, sabe? Ele nasce ali onde nascem os animais, né? Mas mesmo assim, bom, são só 2000 anos. A gente vai aprendendo aos poucos. Com o tempo a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Sim. Mas ele dá essa lição de humildade do seu nascimento até a sua morte, né? Uhum. Tanto que ao morrer também, ele morre no horário em que ele também, nem o corpo dele pode ser preparado como um judeu deveria ter sido. Então, é do nascimento, do entrar na encarnação, a sair dela, é todo ele fora do padrão, até do mais simples homem. Ele vai além do mais simples homem. Com mais humildade do que isso. É verdade. Então, acho que fica para a gente também, além dessa coisa da humildade, né, principalmente, a importância da gente se interiorizar para tentar encontrar essa partícula divina dentro da gente, né, Pri?
Porque somos só nós e Deus, né, nesse momento. Isso, assim, é a conexão que você tem ali no seu momento íntimo, né? Em muitas passagens, né? Recolha-se ao seu quarto, né? Recolha-se você mesmo recolhido ali. E se a gente for fazer uma analogia nesse período da pandemia, nós estamos recolhidos dentro das nossas casas, né? Para uma interiorização, né? Muita coisa você faz de casa. Então, você está ali no seu ambiente e a família é o mais importante, né? É a célula da sociedade. Então, está cada um ali cuidando da sua família para uma nova temporada, uma nova época. Sim, isso que você falou é totalmente pertinente. A pandemia, como a gente também já comentou, é essa pandemia especial, que não viajou de navio, ela viajou de avião. Então, foi um momento em que toda a humanidade se recolheu. A ideia, eu acho que a ideia por trás disso era toda a humanidade se recolher e aproveitar esse recolhimento material para fazer essa interiorização. Eu acho que essa é a ideia original da espiritualidade. Acredito. Nem todo mundo fez. Quem tinha que fazer, fez. Quem não tinha que fazer, aí cabe a cada um, questão do livre-arbítrio, que Deus respeita. E realmente, para daí ter-se uma nova era, ter-se o início de uma nova era. Porque a gente também aprende que não é da noite para o dia. Virou Milton na era de Aquários. Não, construção de eras é muito lenta, porque tem que haver vidas inteiras que se passam, que desencarnam, e outras que retornam, e tudo mais. Vai haver o expurgo? Vai. Aqueles que não conseguiram alcançar ainda esse patamar de predominância do bem, infelizmente, serão expurgados. Mas isso não acontece assim vai ter um cataclismo, ninguém, eu, pelo menos, não creio que não vai haver a história do arrebatamento, nem nada disso. É uma mudança. É tudo muito simples. Sim, lenta e gradual. É simples e maravilhoso, né? Porque se você for pensar, o nascimento de Jesus foi algo simples e algo assim maravilhoso. Mas eu acho não precisa de muita coisa para ser maravilhoso, né? No simples está o maravilhoso. Porque até essa interiorização, esse tipo de despertamento, ele já vinha sendo feito por muita gente há muito tempo. Uhum. A pandemia, eu acho que foi só assim, não, agora é todo mundo obrigado a isso. Tipo assim, materialmente é todo mundo obrigado a isso. Mas a questão de se eu vou me interiorizar, aí vem a questão do livre-arbítrio. Porque Deus queria fazer isso. Então, ali é um marco assim, material, de fisicamente estávamos todos ali. Ou seja, é como se fosse o último chamamento. Para quem vivia totalmente distraído com a materialidade, só vivendo com o mundo material, foi obrigado a repetir, não, você agora é obrigado a parar. Agora, o que você vai fazer com isso, cabe a você. Então, isso, acho até que vem da misericórdia divina. Todo mundo teve igual oportunidade. Todo mundo, materialmente, teve esse chamamento. Agora, o que é feito a partir daí, cabe a cada um. E aquela coisa que a gente fala, as consequências, o ônus ou o bônus das próprias decisões. Mas eu acho que as pessoas que passaram melhor por essa pandemia foram aquelas que já haviam feito esse processo de encontrar a sua chama interior, de procurar a espiritualidade. Porque aí, nesse momento, já tinha, pelo que também a gente já falou em outro estudo, já tinha um pouco de luz interior, para poder se auto-iluminar nesse momento que a gente foi como um blackout, né? Um blackout total, porque fecharam igrejas, fecharam templos, fecharam centros, fechou tudo. Então, é cada um com seu cada um. Cada um com a sua parcelinha de chama que conseguiu arrecadar para si ou não. Né? É verdade. Então, mais alguma coisa, Pri? Eu acho que a gente fechou. Cris, só antes de fechar, eu sempre gosto de Emmanuel, né? Primeiro eu só tinha achado essa parte, é do livro Vinha de Luz, 174. O título é Plataforma do Mestre. E ele cita essa parte de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Aí o comentário de Emmanuel. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que,
administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara, quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação, que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo do apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Engraçado, Vinha de Luz é da década de 50 ou 60? Eu acho que é da década de 60, né? Não tenho certeza. E você vê aí que ele está falando uma coisa muito atual, que a gente sabe que tem alguns grupos que usam a imagem do Cristo até para declarar guerra. Eu me lembro que uma vez, eu voltando do trabalho, eu estava num ponto de van lá, e piei que uma menina jovem, que não devia, acho que não tinha nem 20 anos, lendo. E o texto dela dizia isso, exército, de ser o exército de Jesus. E eu comecei a ler ali, depois parei que eu comecei a ficar meio que assustada, que era coisa de combater. E combater o pecado, mas aí não era combater o pecado em si, era combater o pecado do outro. Ó, fui pesquisar. Sabe? É assim mesmo, né? Quer limpar o outro, mas está todo sujo. Sabe aquela coisa? Eu fiquei assim, espantada. E quando você falou isso, eu pensei, gente, isso é mega atual. Como a gente ataca as pessoas atacando centros de candomblé, umbanda, dizendo aquilo. Quer dizer, só falta agora pegar as pessoas para botar. Ah, não, esse cara é gay, bota ele na praça pública, vão tacar pedra. Sabe? Uhum. Na realidade, que você falou, Cristo veio para que a gente combatesse pecado. Ele não apedrejou ninguém, ele não julgou ninguém. Não. Ele veio ensinar, né? Um educador ensina, ele não bate. Não, isso sem falar, vou até corrigir que isso aqui está gravado, porque em lugar nenhum também Jesus falou que a homossexualidade era pecado ou era qualquer coisa, entendeu? Quem vai falar isso eu até esqueci o nome dele, porque eu implico com ele, eu vou confessar que eu implico com ele, Paulo, quem fala é Paulo. Mas aí, o questionamento que eu, Cristo, faço, porque eu acho que nas cartas de Paulo, Pri, tem muito ainda do doutor da lei Saulo. Embora ele seja um convertido, eu lendo as cartas de Paulo, eu até depois vou procurar saber se tem um estudo do Pastorino sobre isso. Eu encontro muito ali nas palavras dele, muito do doutor da lei Saulo. E a gente sabe, agora que eu levantei essa questão da homossexualidade, a lei judaica é que proibia a homossexualidade. No Evangelho, você não acha nenhuma referência nem a essa, nem qualquer outra prática, não orientação sexual de espécie alguma. Não, Jesus não fala disso. No Evangelho é o seguinte, você faz ao outro, não faz ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Ponto final. Não há recriminação de nada. É só uma mensagem de amor, que se você seguir, você não vai fazer mal a ninguém. Então, vou fazer esse adendo que eu acabei citando aqui, e eu acho que não está gravado, né, qualquer dúvida sobre isso. O Vinha de Luz eu pesquisei, é de 1952, tem 69 anos. E tão presente. Como até quando a gente, até mais do que isso, quando a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu faço o meu Evangelho na Arco-Íris, você também faz, quantas vezes a gente pega ali também coisas atualíssimas. Aí dá até um pouquinho de tristeza, que a gente fica pensando, gente, isso aqui é o quê? Século XIX?
e a gente já está no 21, e a mesma coisa ainda tem que ser... Tem até gente que fala, poxa, mas o espiritismo não faz mais pesquisas espirituais, experimentações e tudo mais, porque tem um pequeno grupo que tenta fazer transcomunicação e tudo mais. Muita gente fala, o espiritismo fica só na coisa moral, no moral. Gente, tem que ficar. É o que precisa. É o que a gente precisa. Como é que a gente quer mais conhecimento se a gente ainda não debelou os nossos de sempre? O dia que a gente começar a chegar a dizer, não, isso aqui já está superado, a gente vai lá estudar, não, a gente já superou, vamos fazer estudo, vamos tentar aprofundar conhecimento espiritual. Por enquanto, não. Eu era uma pessoa que fazia esse questionamento também antigamente. Por que não faz mais pesquisa como fazia? Não, não faz não, deixa quieto. A gente ainda... Não chegamos nesse patamar, né? Porque tem o ensinamento é qual? O primeiro, amai-vos. O segundo, instruí-vos. A gente ainda não ama? Instruiu moralmente suficiente, quer dizer, instruiu aquela história, o intelecto, mas que ainda essa distância até o coração, eu acho que a gente está nem na metade, né? Mas tem que pensar que a contagem demorou muito tempo para o planeta ser construído, para o homem chegar no planeta Terra. Então, a contagem de tempo é diferente. Eu estava ouvindo uma palestra quase agora do Haroldo Dutra, ele falando de Apocalipse, ele estava falando que muitas vezes os espíritos falam, né, vou te ajudar em um dia, mas esse um dia corresponde a 1000 anos. Aí você fala, você acha que em um dia vai tudo acontecer. Não, o seu dia é diferente deles. E essa questão aí que a gente fala do quanto a gente demora para aprender, aí eu entendi, porque eu também sempre ficava assim, mega bolado com aquela história de Moisés, 40 anos no deserto, caramba. Ele ficou andando círculo, sim, ele ficou, que tinha que andar em círculo, aquela geração morreu, apareceu outra menos preconceituosa, menos bitolada e tudo mais, entendeu? E isso para sair do básico, da coisa perdi o nome. A coisa de adorar bezerro de ouro e tudo mais. Esqueci o nome, perdi a palavra. Isso para o básico. Imagina a gente para sair dessa coisa de cometer erros ligados à animalidade, que se a gente for ver, a gente já discutiu isso, a maioria dos nossos vícios é ligada ainda aos resquícios de animalidade em nós. Mas vamos que vamos, entendeu? Como eu costumo dizer com os coleguinhas aqui, brincando, não matei nem roubei, então já estou... Eu estou no lucro. Ainda não matei nem roubei, ainda estou no lucro, entendeu? Vamos com um passinho de bebê, devagarinho, a gente chegar lá um dia. Não estamos com pressa. Né? Temos muito tempo para isso. Temos muito tempo, enquanto isso, a gente vai apreciando a jornada de aprender cada dia um pouco mais. Hoje eu adorei essa coisa do Tote, Deus Tote, saber uma das fontes em que Pastorino bebe, e desfrutar da tua companhia também, né, minha querida amiga? Obrigada, Cris. Começar a nossa manhã desse jeito, que a gente grava segunda, né? Segunda de manhã. Sim, porque aí a semana está abençoada. Sim, a nossa cabeça já sai leve daqui para a jornada de trabalho da semana. Então, vamos selecionar, né? Estudo de... Vou anotar aqui. Esse até que rendeu, achei que seria pouca coisa, acabou que... Não, às vezes é pequenininho, mas tem tanta coisa, né, que... Aqui mesmo. João 18... (18, 1 a 11). Anotado. João 18, 1 a 11. Jesus no Getsemane, tá? É a preparação para a paixão. Esse eu imagino também, minha amiga, que vai render bastante. Então, eu vou te pedir, por favor, para você fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Então, vamos, assim, fechar os nossos olhos.
agradecer ao nosso Deus, Pai de amor e bondade, por esses momentos em que nos alimentamos com o pão espiritual, que é o pão que nos fortalece a cada dia, para a nossa jornada, para as nossas dificuldades, para os nossos obstáculos. Nós agradecemos aos mentores espirituais responsáveis por este trabalho, e que eles possam estar conosco durante a semana, que possamos estar intuídos por esses irmãos, que possamos estar na vibração do bem, do amor, da alegria, da paz. Senhor Jesus, que esses bálsamos que são derramados sobre nós possam chegar a cada ponto do planeta, onde tem o irmão necessitado, que ele possa se sentir amado, que ele possa se sentir acolhido, que ele possa se sentir importante, pois todos nós somos importantes para Deus. Com o coração cheio de alegria, pedimos a permissão para terminarmos, esse evangelho abençoado da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Pri, agradecer, é claro, você dividir comigo mais esse estudo essa semana. Muito bom o estudo.